Oiê, meu nome é Daniele e sejam bem-vindos ao episódio 2 do canal Diário de uma Chama Gêmea. É dia 30 de agosto de 2025. Eu hoje vim trazer um pouco da minha história para vocês, da minha jornada, mas eu sou uma pessoa um pouco enrolada, contando histórias. De repente eu vejo um gancho, eu puxo e eu já não sei mais onde eu tô. Enfim, vou tentar meu máximo aqui para vocês conhecerem um pouco de mim, mas acredito que nos próximos vídeos, com certeza vocês vão sabendo um pouco da minha história. Eu acho que isso é um pouco de tabu, assim, em muitos canais, né, de Chama Gêmeas. Às vezes a gente escuta tantos conselhos de alguém que a gente não sabe nem como é a própria história dela, como é a própria jornada. Então, por isso que eu vim trazer aqui, porque eu sei que cada dinâmica funciona de um jeito diferente. Eu conheci a minha chama gêmea em 2016, éramos bem novos. Eu me considerava uma pessoa, uma mulher, menina, perdida, completamente perdida. Hoje eu olho para trás e vejo isso, sem instrução nenhuma. Mas o que as pessoas me falavam na época é que eu era uma mulher além do meu tempo. Eu já pensava diferente das minhas amigas, eu já era um pouco mais madura nos relacionamentos do que elas. Antes de conhecer a minha chama gêmea, eu tive 2 relacionamentos considerados longos até para minha idade. Cada um deve ter durado 2 anos e meio. Um foi bem ruim, eu era bem nova mesmo. Eu acho que eu conheci esse primeiro namorado quando eu tinha uns 14 anos. E foi aquele primeiro amor. Ele era um pouco mais velho que eu e sempre foi muito ruim. A gente morava em cidades perto, mas bem perto, mas consideravelmente era difícil de se encontrar. Eu era muito dependente emocional, assim, eu amei loucamente, né? Foi meu primeiro amor e eu nunca tive instrução, assim, da minha mãe ou da minha família sobre como agir. Eu nunca tive ninguém para que eu pudesse pedir conselhos. Eu vivi essa fase, assim, bem sozinha. Vocês vão entender um pouco mais de mim. E sempre foi assim, tá? Em todos os relacionamentos eu nunca tive ninguém, assim. Eu nunca fui, assim, aberta a conversar dessas coisas com a minha mãe. Uma vez, por causa que uma vez aconteceu um episódio bem difícil, assim, na minha história, bem traumático, que um dia eu vou compartilhar com vocês. Mas eu namorei esse cara, ele me traía muito, eu perdoava, a gente terminava e voltava e largava. É aquele bem romance colegial de 15 anos mesmo. Todas as minhas amigas tinham um pra chamar de seu, então acabava considerando normal. Mas teve um dia que ele terminou comigo e eu já tava bem chateada, já tinha ficado triste. Mas foi como se... Eu sinto hoje que era como se um karma tivesse acabado, porque naquele instante rompeu alguma coisa dentro de mim e eu entendi que não era aquilo. E passou-se um mês desse término, literalmente um mês. Esse rapaz, que era mais velho que eu, na época devia ter uns 17 anos, ele simplesmente virou tudo o que eu queria que ele fosse. Tudo o que eu sempre pedi pra ele ser. Ele era de uma família muito pobre, mas ele não trabalhava, ele não tinha ambição nenhuma, não era aquela pessoa ambiciosa. E os amigos dele eram. Isso eu não consigo entender. Enfim, ele conseguiu um trabalho, ele prestou vestibular, ele simplesmente virou a pessoa que eu esperava que ele fosse, que eu queria que ele fosse na época. E veio atrás de mim, pediu pra eu voltar, ele se esforçou muito, por muito tempo, mas eu simplesmente não conseguia sentir mais nada por ele, não queria mais nada. Até que um dia ele me falou: olha, Aline, eu não vou mais conseguir ficar vindo atrás, eu já tentei de tudo e você não quer. E eu falei: tá bom. E assim terminou a nossa história. Muita coisa aconteceu, muito tempo se passou, eu vivi, eu mudei de cidade pra faculdade, eu comecei a prestar cursinho pra pré-vestibular, que foi onde eu conheci meu segundo namoro, meu segundo namorado, que foi comparado ao primeiro um namoro dos deuses.
eu já tinha amadurecido um pouco, eu não saí traumatizada do primeiro relacionamento. Claro que com alguns pequenos traumas eu era traída, eu me sentia dependente emocional. Só que com a finalização, entre aspas, desse karma, se eu não sei, eu não sei, né, se era karma ou não, enfim, com todo esse, foi um nó que eu desatei, eu não saí chateada desse relacionamento. Aí eu conheci meu segundo namorado, eu já era bem... Eu me considerava uma pessoa normal, então, madura. E sempre foi muito legal, a gente sempre conversou, a gente sempre se deu muito bem. E eu lembro que no começo do namoro a gente falava isso, nunca vamos deixar que essa chama se apague, entendeu? Sempre vamos conversar, sempre vamos se tratar bem. E realmente foi um namoro da época, diferente do que as minhas amigas tiveram, né, como segundo namorado, e era muito tranquilo, nunca me traiu. Inclusive, quando a gente terminou, os amigos dele vinham me falar: nossa, ele nunca te traiu, ele te amava muito, ele sempre falava de você, era Deus na terra, você no céu. Mas o engraçado foi que, gente, ele que terminou comigo. E esse término foi traumático, foi um término bem infantil. Não foi ele em si que terminou comigo. A gente tinha um relacionamento bom, mas tinha um relacionamento de muita dependência ainda com a mãe. A mãe era doente, assim, era uma pessoa muito querida, mas ela tinha era daquelas mães que gosta de viver a vida dos filhos e que tava passando pela aquela crise de ninho vazio, sabe? Que todos os filhos estão saindo de casa para estudar ou para casar. E sobrou pra ele, que era o filho do meio, que era super dependente dela. Enfim, a vida deu essas voltas com eles. Eu fui tirada dessa família, desse ciclo, de uma maneira muito brusca. O término foi pelo telefone. Ele não falou comigo. Foi a mãe dele, acreditem, gente, que terminou comigo. Meu relacionamento de 2 anos e meio. Com uma pessoa que eu amava muito e que era, na época, o meu melhor amigo. E eu me senti muito traumática. Tipo, a gente tinha sonhos e planos em um dia e no outro dia não tinha mais nada. E era inclusive numa sexta-feira, um dia que eu tava esperando ele aqui em casa, que a gente passava o final de semana juntos, porque morávamos em cidades separadas também nessa época do término. E era assim, sempre passávamos o final de semana juntos. Ele era o meu melhor amigo. A gente tinha planos para aquele final de semana. E ele nunca me deu um indício de término. Um indício que tava pensando em fazer isso. Um indício de que tava infeliz. Ninguém acreditou. Minha família não acreditou. Meus amigos não acreditaram que ele pudesse ter feito isso comigo. Todo mundo sempre achou que fosse o contrário. Mas eu descobri que eu gostava muito dele na época, porque eu fiquei muito mal. Eu acho que foi pelo jeito do término, sem poder saber o porquê. Eu nunca soube o porquê, gente. Eu era uma pessoa muito nova. Se eu não me engano, na época desse término eu tinha 19 anos. Um pouco mais, eu acho, talvez 20. E eu fiquei perdida. Eu me senti traída pelo meu melhor amigo. E foi muito difícil me recompor, porque ele fez coisas depois que eu nunca imaginei que ele faria. Não comigo, mas ao redor de mim, pra todo mundo ver e pra todo mundo ficar me falando: olha lá o que ele tá fazendo. Mas enfim, foi muito difícil. E dessa vez, como eu saí com esse grande trauma, eu não consegui me recompor tão fácil. Eu comecei a sair muito, loucamente, até porque eu já era maior de 18 anos, beber muito. E eu já estava na faculdade, então é um caminho a mais, assim. Eu estudei numa faculdade pública muito grande, então eu conhecia muita gente. Comecei a sair com a galera da minha sala, fiz grandes amigas e conheci pessoas que estavam na mesma vibe que eu, que só queriam beber e esquecer da vida. E eu fiquei assim por um tempo, comecei a ir bem mal na faculdade, reprovei de ano, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Sem instrução, sem saber
Pra quem perguntar, sem terapia, eu literalmente estava perdida. E foi no meio dessa perdição, tipo assim, eu estava vivendo um papel de mulher masculina 100%. Eu chegava em homem, eu bebia em bar, nossa, eu festava todos os dias, era vulgar. Não vulgar de usar roupa feia, mas hoje eu olho pra mim e me consideraria uma adolescente vulgar. Eu tentava chamar a atenção pras coisas, pra coisas diferentes, entendeu? Eu fui muito magoada, então eu não queria deixar ninguém me magoar. E eu sempre atraí esses homens fracos, bem fracos, sem atitude, né? Condizente com a minha energia. Mas foi bem no meio dessa loucura, desse polo, dessas festas, que eu conheci a minha chama gêmea, que era bem igual eu, assim. Ele também estava vivendo essa melhor fase, entre aspas, de bebedeira e saideira todos os dias. A gente tinha a mesma idade, nos conhecemos na faculdade. Eu já tinha reprovado, então eu acho que eu tava no meio da faculdade e ele tava terminando. No dia que eu conheci ele, eu me apaixonei perdidamente, assim, é como se eu soubesse. E uma história engraçada sobre a gente é que a gente se viu em vários momentos e nunca se viu. Eu não sei se ele me via. Ele nunca... Às vezes eu falo isso pra ele e ele dá indícios de que, assim, já sabia quem eu era, mas eu não sabia. E eu conhecia muitos amigos dele, muitos mesmo, da faculdade mesmo, e eu não consigo lembrar dele. Eu me lembro de uma vez que antes desse primeiro encontro, assim, principal, a gente estava no bar da faculdade e eu vi ele, lindo, assim, um homem pra mim. E só que eu tava numa época de exame, que eu precisava muito passar nessas provas pra eu, né, passar pro próximo ano da faculdade. Então, eu tava muito preocupada. Eu não sei nem o que eu fui fazer nesse bar, gente. Eu devia estar estudando. Só que eu acho que eu tava estudando tanto, assim, que alguém me chamou pra ir tomar uma cerveja antes de estudar. E eu falei assim, meu, é tudo que eu preciso, sabe? Tipo, relaxar um pouco. E eu fui parar nesse bar, que eu não deveria estar. E lá estava o grande amor da minha vida. E eu vi ele passando, assim. Parece que ele tava vestido do jeito que eu gosto. Juro, fazendo tudo que eu gosto. Tudo pra me chamar a minha atenção. E eu olhei pra ele e falei assim, pensei comigo, né? Nossa, que homem lindo. Um dia eu vou ficar com ele. E aí acabou o semestre. A gente teve umas semanas de férias, né? Meses de férias de verão. E voltamos pra faculdade. E nesse... É um domingo antes do primeiro dia de aula. Como a minha faculdade era muito grande, tipo... Tem mais de 60 cursos na faculdade, então tem muitos alunos. Tinha sempre festa nesse bar, que na verdade é uma rua cheia de bar. E a gente se encontrou. E no final da festa eu vi ele, assim, não é bem uma festa, né? Eu vi ele, assim, com os amigos dele. E eu comentei com uma amiga minha da faculdade. Esse homem é o amor da minha vida, um dia eu vou ficar com ele. E ela chegou em mim e falou, por que não agora? E a gente foi conversar com ele, e esse foi o nosso primeiro contato. E desde esse primeiro momento aconteceu alguma coisa, né? Claro. E aí a nossa história começa em 2016, bem bagunçada. Desde o começo foi muito espelhamento. E a gente se apaixonou, mas ninguém falava que amava, ninguém conseguia falar que queria namorar, que queria algo sério, até porque mesmo hoje a gente conversa disso e eu acho que a gente nem sabia que a gente queria, ou se queria. Eu até soube em algum momento, sabe, dessa história, que essa primeira fase, eu vou falar pra vocês, que durou até 2020. Eu até soube em algum momento que eu queria algo sério com ele, bem antes dele. Mas eu tinha muito medo de falar e ficar sem ele. É aquela dependência, né? Você não quer aprender a pessoa porque você pode ficar sem ela. Eu não sabia de nada disso, gente. Não sabia que ele ia voltar. Não importa o que eu fizesse.
Mas foi bem conturbado isso. Logo desse primeiro contato, 1 ano e meio depois, a gente acabou vivendo separados, cidades separadas. Era como se, assim, fôssemos o oficial um do outro, mas ficávamos com outras pessoas. Era bem ridículo. Bem coisa de não sei o que quero. E a gente morou longe. E daí, aí que piorou, né? Os espelhamentos. Ele morava em outro estado pra trabalhar. E quando ele vinha pra cá, eu tinha que dividir ele com a família dele, com os amigos dele. E eu era muito dependente, gente. Eu sonhava com o dia do mês que ele vinha pra cá, que era o final de semana, né? E o que ele tinha pra mim é, tipo, 6 horas do mês inteiro. E olhe lá. E eu aguentava isso. Eu vivia, tipo assim, eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, né? Tava na faculdade. Então eu vivia pra guardar todo o meu dinheiro pra poder visitar ele em outro estado, porque o final de semana que eu ficava lá era o final de semana dos sonhos, entendeu? Era a nossa lua de mel. Mas até isso, no meio, assim, dessa distância, começou a dar errado, a gente começou a se espelhar, a gente começou a brigar. E foi muito difícil. Até que um belo dia, ele voltou pra cá e a gente tava bem. A gente ficou 1 mês bem, gente. A gente se assumiu, não me pediu em namoro, mas me chamava de namorada, me levava pra todo lugar, frequentava as coisas da família dele, todo mundo me conhecia. Gravem esse tempo, gente, 1 mês. Aí a tragédia aconteceu de novo. Ele tinha combinado uma viagem pra muito, 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 muito distante. Quando eu falo muito, muito, muito distante, é um lugar que deve ser assim, umas 30 horas de voo. E era pra visitar um amigo que morava fora. E esse amigo teve a bela ideia, uma bela ideia, de falar pra ele: nossa, você tá sem fazer nada, né? Tá sem trabalho. Por que você não se muda pra cá, pra esse país tão, tão distante? Gente, no melhor mês da nossa vida. Aí foi tudo por água abaixo. A gente brigou até antes mesmo dele ir embora, óbvio, né? Que ele decidiu isso tudo sem falar comigo. E olha, detalhe, que eu sempre quis morar fora do país. É uma coisa que ele sabia e era uma coisa que eu estava planejando passar um tempo fora, tipo. E ele sabia. E ele estava me ajudando com isso. Não quis me esperar. Nessa época eu já estava no final da faculdade. E eu até propus isso pra ele, né? Que ele me esperasse terminar. Faltava 6 meses, gente. E eu iria com ele. Mas ele não quis esperar. Aí ele foi, viajou, morou fora. 4 meses não deu certo. Porque assim, nunca foi o sonho dele. E ele me fala que nunca pensou direito no que estava fazendo. Aí voltou, né? Com o rabo entre as pernas. Chegou aqui, a gente conversou. Ele não... Isso era 2019, só pra vocês terem uma ideia. Ele não queria mais ficar comigo. Ele me falou isso, não quero, agora eu não quero mais, não quero nada sério, mas claro que vivia atrás de mim, né? Minha chama gêmea, gente. Então, ele vai voltar. Ele vai voltar pra me espelhar alguma coisa. Só que nessa época eu já tava muito cansada. Muito, muito cansada. Completamente perdida. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu tô falando aqui 2016 a 2019, sem saber o que tem, se espelhando muito, totalmente dependente emocional. E eu já tinha tido muitas, mas muitas mesmo, noites escuras da alma, sem saber o que estava acontecendo comigo. Era desesperador. Eu achava que eu estava numa depressão profunda, que era algo muito, muito bravo e pesado mesmo. Eu já não, no final, assim, eu já não saía muito mais. Já não saía mais. Mas quando eu saía, tem uma sombra em mim, assim, que bebe muito, gente. E eu ainda tava meio perdida nisso. Nesse meio tempo todo, Deus conseguiu me trazer pra igreja, de verdade, pra um grupo, assim, de orientação. Então eu já tava tentando me livrar de muitos vícios, já tava, assim, eu já tinha sido iniciada nessa jornada espiritual sem saber o que era. Então, quando ele voltou, eu tava exausta. Pensa, quantas noites escuras da alma sem saber o que tava acontecendo. Me achando maluca. Eu lembro de olhar no espelho e falava assim: quem é você? Você tá louca, menina. E quando ele voltou e falou: não quero mais, eu falei: tá bom.
eu já tinha planos mesmo de morar fora. Eu ia fazer isso em 2020, quando eu me mudei, depois que eu terminei a faculdade. E eu aguentei, assim, esse último ano. Foi um aguentar mesmo. Foram uns 12 meses em que eu fingia que eu não via o que ele estava fazendo, em que a única coisa que eu tinha na minha cabeça, eu já vejo isso, a única coisa que eu pensava é, tipo, vai passar, vai acabar, você vai mudar de país, sua vida vai mudar completamente. Então, força, você consegue. E eu consegui. Assim, não vou falar que a gente não se viu algumas vezes, mas muitas poucas vezes. Muitas poucas vezes mesmo. Todo mundo ainda sabia da gente, éramos pessoas livres. E até que chegou o dia que eu fui embora. Em 2020, eu me mudei para a Europa, logo começou o Covid, aí eu tive as minhas próprias preocupações. Muitas coisas entraram na minha vida em que eu não estava capaz de, que eu não fui capaz de lidar no momento, que eu estava muito bem, assim, o meu físico, eu estava bem, a minha jornada espiritual, eu estava focada. Só que essa mudança meio que paralisei essas coisas, eu meio que me perdi em outras coisas. Eu comecei uma vida nova, gente, eu mudei de país. Então tinham novos problemas, novas pessoas, novas coisas que eu tinha que me preocupar, uma nova língua, trabalho novo, amigos novos, casa nova, tudo novo, era do zero. E eu tava sozinha, eu não conhecia ninguém. Eu fui completamente sozinha. E isso era uma das causas principais que me deu espaço assim para pensar. E eu queria mesmo a distância, então a gente foi se afastando. A gente se conversava assim às vezes pelo telefone, muitas poucas vezes. Eu acho que ele sentiu também que eu precisava desse afastamento, que eu tava aliviada de me mudar. E eu morei fora por 4 anos. 4 anos. Nesse meio tempo ele conheceu alguém. Essa é outra história para outro dia também. Vocês vão saber dessa história. Ele conheceu alguém, mesma coisa aconteceu com a gente, ele nunca nomeou, ele nunca pede em namoro, ele nunca pede em casamento, enfim. Mas conheceu essa pessoa e me contou, né, depois de um tempo que eu tava lá. Claro que eu achei que era uma coisa de momento. Enfim, tá com ela até hoje. Mas eu achei que fosse algo de momento. E no começo eu tinha muito medo de vir pra cá e ver os dois. Pensei que por ser começo de relacionamento ele pudesse realmente estar apaixonado. O Covid também me impediu de visitar o Brasil por um tempo. Acho que foi bom, né? Não era bom eu ver mesmo. Mas teve um dia que eu não tive mais como fugir disso. Eu vim pra cá. Eu fiquei mais de 60 dias aqui no Brasil, de férias de verão. E no meu último dia aqui a gente acabou se vendo. A gente conversou e foi meio estranho. E eu saí da presença dele. Nessa época eu já até fazia terapia. Nesse todo esse contexto, assim, europeu. Foram 2 anos de muita estruturação, assim. De aprender outras coisas, de novidade. 2 anos de novidade. E os 2 últimos anos foram anos que eu já tava, assim, estabilizada. Então, foi bem no final do segundo ano, assim, que eu vim pro Brasil, a gente se viu, eu já tava fazendo terapia, já tinha entendido que eu precisava de ajuda. E eu vim pro Brasil, a gente se viu, não foi tudo isso. Eu até falei pro meu terapeuta, acho que eu tô ficando louca, tipo, ele é só uma pessoa normal, assim, não entendo, porque eu gosto dele. Tanto tempo, assim, depois, sem alimentar esse amor, né? Sem ver, sem falar, eu não sabia, gente. 2016, final de 2022. Final de 2021, na verdade. Eu ainda não sabia. Não sabia, nunca tinha ouvido falar de chamas gêmeas. Imaginem vocês, 5 anos de jornada, sem nunca ter ouvido falar o termo chamas gêmeas. 5 anos achando que você é louca e dependente emocional de uma pessoa que não te dava o mínimo. E eu voltei pra lá. A gente viu por um total de 1 hora, foi o máximo. Eu voltei pra lá, a vida dele continuou, a minha vida continuou e mudou completamente. Aí eu comecei a conquistar coisas que eu nunca imaginei, gente.
muito nova, muito bem realizada profissionalmente. Dinheiro entrando, nossa, muito fácil. As coisas começaram a ficar muito fáceis pra mim. É como se, assim, eu conquistei tudo que meu ego queria. De uma maneira sem dificuldade nenhuma. Hoje eu penso, eu brinco até com Deus, que eu tanto pedi que eu tive. E ele teve que me provar, tipo, olha, não é o seu caminho, mas você quer tanto, tanto que você vai ter. E eu tive mesmo. Até que eu tava bem, assim, realizada, algumas mudanças na minha vida estavam acontecendo. E numa noite, eu tinha ainda noites escuras da alma, mas é claro que com menos frequência do que eu vivia aqui no Brasil, que era 3 por semana. Na Europa eu tinha uma a cada 3, 4 meses. E eu lembro de estar assim, numa noite escura da alma, com muita saudade. E eu pensava comigo, quando isso vai acabar? Tipo, quando vai ser a última vez que eu vou sofrer desse jeito, com essa dor, e sentir essa dor no meu coração que parece que tá arrancando o meu coração de dentro de mim. Por uma pessoa que já me superou. E foi vivendo essa noite escura da alma. Agora eu não me lembro mais direito. Mas foi a partir desse momento que eu recebi, assim, né? A primeira coisa que aconteceu, eu encontrei um Instagram que tem aqueles 7 passos, assim, 7 fases de uma jornada de chama gêmea. O que é ser chama gêmea? E eu comecei a ler as publicações daquele Instagram, que é muito básico. É muito básico. Mas eu acho que ideal pra época, né? Estamos falando do meio de 2022. Ideal. Não tinha nada de chama gêmea na internet ainda. Era muito pouco conhecimento. Não, pelo menos em português, não se difundia muito esse tema. E aí, eu acabei lendo isso e tudo fez sentido pra mim. Eu não tive dúvida, gente. Da primeira vez que eu vi, eu peguei e falei, eu sou chama gêmea. Agora tudo faz sentido. Eu sou isso. Mas como a gente não tinha muito... A gente não tinha instrução nenhuma sobre isso. Claro, eu me apeguei na ideia de que passou as fases, a gente vai ficar junto. E eu fiquei tentando entender, né? Eu procurei vídeos, aí temos sim um canal muito antigo já, que naquela época eu falava muito, com mais profundidade do que aquele Instagram. E foi aí que eu entrei nesse universo de chamas gêmeas, as coisas começaram a fazer sentido pra mim, mas é óbvio que eu tava focada na jornada. Eu queria saber quando eu ia ficar com ele. Eu não sabia, gente. Por mais, às vezes, você escuta coisas que você não tá preparada pra ouvir e você não faz nada com aquilo. Com aquela informação não significa nada pra você. E eu ouvi aquilo, mas eu só queria saber de união. Óbvio, eu não sabia da jornada. Eu tinha descoberto que era chama gêmeas. Eu entrei em dinâmica. Entendeu? Eu entrei em dinâmica. Eu comecei a nomear as coisas. Eu comecei a dar razão pra isso. E eu até, nessa fase, eu me declarei pra ele, o que foi horrível. Eu tava prestes a vir pro Brasil. Pra você ter noção, gente, eu controlava tantas coisas que na minha cabeça eu ia vir pro Brasil, a gente ia ficar junto, eu ia levar ele embora, gente. Eu ia levar ele embora. E ele ia viver a minha vida. Ele ia desistir de tudo que ele tem aqui, porque a gente era chama gêmea. E ia viver lá comigo. Longe de todo mundo, longe de todo o caos, onde a gente ia poder viver feliz pra sempre. É óbvio que não aconteceu isso, né? Quando eu me declarei, ele falou assim, Aline, eu tô com outra pessoa. Tipo, aquelas coisas que eles fazem pra gente acordar, né? E foi horrível. Aconteceu, eu vim pro Brasil, a gente ficou... Eu acho que eu devo ter ficado aqui uns 40 dias da segunda vez. A gente não se viu. Falou comigo quando eu já tava voltando. Tipo, eu já tava até lá, já, na Europa, no meu voo de escala. E falou que queria ter me visto. Eu falei que eu não queria também. Aí, gente, a partir desse momento que eu cheguei de volta no Brasil, minha vida virou um caos completo.
Aí eu já sabia, né, o que era chama gêmea. Então a espiritualidade achou que era a hora de começar a me apertar e realmente começou. Eu demorei muito a perceber o que estava acontecendo. Tudo na minha vida começou a mudar. Eu comecei a perder tudo que eu tinha. Eu comecei a ser super infeliz. A minha vida estava muito exaustiva. E não pensem em vocês antes que eu não tentei de tudo, porque eu mudei completamente minha vida várias vezes. Tanto que eu fiquei exausta. Hoje eu fico exausta de pensar em mudar alguma coisa. Porque em coisas de 18 meses, eu mudei de casa umas 3 vezes, eu mudei de trabalho, eu conheci, né, tive que me adaptar a trabalhos novos, conhecer pessoas novas. E meu trabalho era sério, gente. Tava trabalhando como engenheira na Europa, era trabalho sério de verdade. E minha vida é uma merda. Minha vida é uma merda. Eu comecei a engordar loucamente porque eu não tinha mais controle. Tipo assim, minha vida era tão ruim que meu único prazer, minha alegria, minha felicidade era comer. Eu já não tinha mais força pra sair, eu já não gostava mais de sair. Eu via os meus amigos muito pouco. Tudo. A espiritualidade me exprimiu de um jeito assim, pra vocês terem uma ideia. Quando eu considero que foi meu despertar espiritual, eu posso dizer que eu comecei a despertar espiritualmente em outubro de 2023. Aí foi o meu despertar espiritual, que eu realmente entendi que eu tinha que me arrumar a minha vida. E para isso eu ia ter que desistir de tudo, gente. Eu era infeliz. Só que eu tava num lugar em que as pessoas, todas as pessoas ao meu redor, consideravam o topo do pódio, assim, o alto da montanha, onde eu via todo mundo lá embaixo. Todo mundo, minha família, os meus amigos, queriam estar onde eu estava. Todo mundo me falava isso. Então, vocês pensam como foi difícil pro meu ego se desfazer da vida dele e dos sonhos. De tudo que ele construiu. Eu morava na Europa, eu era engenheira, eu tinha 30 anos, 29 anos. Eu ganhava dinheiro que as pessoas não podiam imaginar o quanto era. Eu morava sozinha, todos os meus amigos dividiam casa e às vezes até quarto. Então, o meu ego estava nadando nos sonhos dele. Eu sempre quis ser independente, o mais rápido que eu conseguisse. E eu consegui. Eu não, o eguinho conseguiu. Então, ele olhava assim pra ele. Eu me olhava no espelho, né? Eu não me reconhecia, eu olhava assim, minha alma olhava pra mim dentro do meu olhar e falava: quem é você? Tinha dias que eu chegava tão estressada do trabalho, eu olhava no espelho e falava assim: quem é você? Eu não te reconheço. Eu literalmente falava isso. Mas pro meu ego, eu tava vivendo o sonho dele. E então, a partir de outubro de 2023, veio a quebra total. Em fevereiro de 2024, eu tomei a decisão de largar tudo isso, gente. Todo o dinheiro, todas as viagens na Europa. Tudo, absolutamente tudo. Eu vim com o que eu tinha e eu já tava assim, sem dinheiro, tá? Eu já tava assim, porque eu acho que isso é uma das grandes coisas que pega, né? Pra um dinheiro feminino. Acaba o dinheiro, você fica vivendo. Você paga as contas e não sobra mais nada. Então eu fui desistindo das coisas, porque também já tava sofrendo tanto e eu não tava vendo o benefício em si, né? É claro que 1000 coisas aconteceram até eu tomar essa decisão, ao ponto de eu não conseguir ficar sem chorar. Eu ia pro trabalho, eu me escondia no banheiro e chorava. Então muita coisa aconteceu. Até que enfim eu decidi tomar a decisão da minha vida, que era largar tudo isso e vir embora. E um mês tomada a decisão, eu já estava no Brasil. Eu cheguei no Brasil no dia 1º de abril de 2024. E aí eu tirei o tempo pra mim, sabe? Eu fiquei muito tempo, fiz muitas escolhas erradas, querendo ganhar dinheiro, procurando o propósito. Não sei se vocês passaram por isso também, mas muitas dessas ideias foram difundidas, né, na nossa cabeça, de propósito.
Chama gêmea tem que trabalhar com propósito. Outro dia a gente também conversa sobre isso. Aí cheguei aqui no Brasil, esse último ano foi usado 100% para autoconhecimento. É óbvio que aqui no Brasil eu e a minha chama gêmea, a gente se reaproximou muito. Em 2024 a gente se viu algumas vezes, a gente ficou muito tempo sem se falar, porque aí eu comecei a fazer uma mentoria, para a união, caminho da união. Óbvio que não funcionou, né? Mas aprendi muita coisa. E eu aprendi muito, assim. Aí eu vejo que minha chegada no Brasil pra cá, minha vida realmente começou, assim. Meu despertar espiritual. Porque eu parei pra pensar em tudo, então eu pesquisava muita coisa. Eu realmente entendi aí o que era ser divina feminina, que eu precisava equilibrar meu masculino e meu feminino dentro de mim. Eu precisei entender o que eram essas energias, então eu estudei muito. A mentoria me ajudou em muitos pequenos pontos, que a gente vai conversar tudo isso nos próximos vídeos. Principalmente com que eu entendi que não importasse o que eu quisesse, tinha que fazer por mim, mas ele sempre vinha atrás. E eu nunca imaginei isso dele, gente. Ele começou a fazer coisas assim irreconhecíveis pra mim. De vir atrás de mim, de implorar pra ficar comigo. Isso tudo, eu digo, ele tá em outro relacionamento ainda. E ele dava show mesmo, assim, comigo. Que eu ficava assim, meu Deus, quem é você? Sabe? E aí a gente se espelhou muito medo, porque pensa na insegurança que eu tava sentindo, né? Ele tem outro relacionamento e vinha atrás de mim. E eu tava muito nessa fase, eu vivi uma fase do ego, assim, de eu mereço mais que isso, eu mereço um relacionamento estável, eu mereço um homem maravilhoso. Sabe esses homem de internet hoje que tá rolando muito na internet? Chegou até o meu ouvido e eu fui bem influenciada por esse homem masculino e mulher feminina. O casal perfeito. Como me tornar mais feminina? Como atrair um homem masculino? E eu, por muito tempo, fiquei com isso na minha cabeça. Que eu merecia alguém que fosse esse homem masculino, que ia viver um amor perfeito comigo. Mas é óbvio que, energeticamente, eu não queria, gente. Então, nunca chegava esse homem. Nossa, eu repelia as pessoas de um jeito. Até que a espiritualidade me espremeu tanto que eu comecei verdadeiramente a gente começou a se espelhar mesmo. E foi quando eu decidi, assim, por muito medo meu e medo dele, mas conversando, com nosso diálogo melhorou, não consigo nem 300, 400%. E no meio dessas conversas, isso aqui é um resumo, gente, com o tempo vocês vão saber mais da minha história. Eu decidi nunca mais fugir. Eu falei, quando estiver doendo muito, quando eu saber que ele tá me espelhando, eu vou usar esse espelhamento realmente pra minha evolução. Eu não vou mais fugir. Não importa se ele tá em outro relacionamento. Se ele me falar, o que ele me falar, eu vou sustentar. E eu comecei a realmente olhar minha sombra, olhar os meus demônios, reconhecer os meus medos mais profundos. Isso que eu já tinha me curado muito dessas feridas da alma. Mas eu comecei a reconhecer os meus medos. E foi de acordo com isso que eu acho que as coisas começaram a fluir, que eu comecei a verdadeiramente viver a rendição, ao ponto de... Gente, eu até me emociono, porque assim, a fase que eu tô vivendo na minha vida, eu nunca imaginei viver. É de estar bem com ele, é de ser amigo / colega, que é o que a gente pode ser agora, é de não ter ciúme ou inveja dele estar num outro relacionamento, porque hoje eu consigo ver que da mesma forma que meu ego construiu muitas coisas e teve muito medo de largar, abandonar essas coisas, eu vejo ele na mesma situação. Eu sei que é um relacionamento de ego, de ilusão, completa ilusão, de quem vive dentro da Matrix e que faz igual que todo mundo tá fazendo.
eu chego até a ter pena. Mas eu vejo isso hoje, eu não sinto ciúmes. Eu não me sinto na posição de tentar manipular o que é a realidade. Eu não tô dormindo, eu não tô vivendo um conto de fadas que eu espero acordar amanhã e que ele largue tudo pra ficar comigo. Eu tô simplesmente vivendo a minha vida e o real e pensando em mim. E hoje eu tenho o prazer de fazer o que eu quero. O prazer de falar não se eu não quiser. Pra ele. E isso sempre foi uma coisa muito difícil pra mim. Hoje eu entendo que, nossa, não importa se a gente ficar 15 anos sem se ver ou sem se falar. Se no dia 15, depois de 15 anos e um dia a gente se encontrar, vai ser como se 15 anos não tivessem se passado. Porque é exatamente assim que eu me sinto nesses 4 anos que eu morei fora. É como se tudo tivesse acontecido em um mês. Um mês, fiquei fora um mês. Tipo, não muda nada na nossa conexão. A gente sempre vai estar perto um do outro. Então hoje eu me sinto nesse lugar vivendo a rendição. Verdadeiramente a rendição. Não sei o que vai ser de mim, da minha vida. Não vou negar se alguém aparecer. Mas não tenho o desejo de que, assim, nossa, preciso estar em um relacionamento. Um dia eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que o professor Hélio Couto fala muito nas palestras dele sobre a pirâmide de Maslow, que eu decidi superar esse segundo degrau, que é relacionamento. A partir do momento que você não foca numa coisa, ela simplesmente acontece pra você, porque você superou isso. Você tá focado em outras coisas. E hoje eu me rendo assim pro universo. Eu tô muito bem nesse momento. E o intuito desse canal era isso. Então eu quis abrir um pouco da minha história para vocês me conhecerem e conhecerem a minha dinâmica, minha jornada espiritual através, né, da dinâmica de Chamas Gêmeas, pra gente poder conversar de coisas realmente importantes. Eu tenho muitos insights durante o dia, por isso que eu quis chamar esse canal de diário. Eu realmente pretendo trazer coisas diárias aqui, talvez nada tão longo quanto 40 minutos, porque eu provavelmente não tenho isso todos os dias. Mas meu intuito é trazer essas intuições, esses pensamentos que eu tenho para discutir com outras pessoas que estão vivendo a jornada, principalmente com essas pessoas que estão vivendo essa fase da rendição, porque é onde a gente para de procurar. E eu vejo que muitas das nossas blogueiras estão vivendo essa fase, então elas também param de postar, porque já não faz mais diferença. Entendeu? Só que às vezes uma coisa que você fala ajuda muito o outro. Esses dias mesmo eu ouvi uma coisa que foi muito importante pra mim, em que uma das nossas blogueiras favoritas falou assim, que a partir do momento que a chama gêmea descobre da dinâmica, não tem mais vida. Essa é a verdade, não tem. Claro que assim, existe todo o processo do ego e a queda da Matrix. A parte mais importante do meu despertar foi a queda literal da Matrix, de tipo assim, eu sei que existe, mas eu saí. E o sair é você não querer mais fazer igual todo mundo, porque não faz sentido pra você mais viver a vida de todo mundo, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então você tem que sair. A partir desse momento que você sai da Matrix, já não sei mais nem o que eu tava falando, gente. Ah, é que eu escutei, né, da moça. Ela falou que você não tem mais vida, porque a tua vida agora não é ser igual a todo mundo. A tua vida agora é evoluir espiritualmente. Então, tudo que você vai fazer na Terra agora é para tua evolução espiritual. Hoje eu me sinto em união com a minha chama gêmea, mesmo ele estando em outro relacionamento. Por que eu sinto isso? Porque eu vejo nossa conexão como um caminho para minha evolução espiritual, que também é a dele. Entendeu? A minha evolução espiritual. O meu objetivo da vida, quando você acorda para a jornada, não é você viver, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. É você evoluir espiritualmente. Essa é a única coisa que você deveria estar fazendo. E sabe, uma coisa que o professor Hélio Couto fala muito e bate muito na tecla, e que eu tenho usado muito nos meus dias. Sabe o único caminho para a evolução espiritual?
é o amor. É seu amor, é fazer o amor. Então, as coisas que você pensa, você fala, que você faz, elas devem servir ao amor. Só que aqui na Terra, no planeta Terra, nós temos o ego, a gente é humano, então a gente tem pensamentos ruins. Então, a partir do momento que a gente tem esses pensamentos, a única coisa que a gente pode fazer é cancelar eles com amor. Eu cancelo esse pensamento porque eu sou o amor eterno e divino de Deus. Eu sou a própria difusão de Deus nesse momento, a manifestação de Deus aqui na Terra. Então, o que eu contribuo para o mundo e com o mundo é através do amor. Pessoal, por hoje é só. Eu acho que ficou uma história bem extensa. Eu pretendo trazer insights assim, queda de crenças, que principalmente crenças que eu escutei muito na jornada e que às vezes bloqueiam a gente ou atrasam um pouquinho, assim, se é que existe atraso para alguma coisa espiritual, acho que não. Mas que a gente pode evoluir mais rápido, talvez, se não pensar dessa maneira. Enfim, gente, obrigado pelo tempo de vocês e beijinhos no core e até amanhã.